Se vocês, praticantes, desejarem se libertar de todas as espécies de sofrimento, vocês deveriam refletir na sabedoria da satisfação. A prática de conhecer a satisfação é o lugar da abundância, da alegria e da paz. Aqueles que conhecem a satisfação, mesmo que estejam deitados no chão, estão completamente confortáveis e felizes. Aqueles que não conhecem a satisfação, mesmo vivendo num palácio celestial, ainda não estão bem. Aqueles que não conhecem a satisfação, mesmo que aparentemente sejam ricos, na verdade são pobres. As pessoas que conhecem a satisfação, mesmo que sejam pobres, são muito ricas. O capítulo de hoje é chamado, é o último capítulo dos 4 volumes do Shobogenzo, chamado Hachi Dai Ningaku. É interessante porque este capítulo foi o último que Dogen Zenji-sama teria falado sobre, né, feito palestra sobre ele, ou conversado sobre ele, né? Que foi 1253, o ano que ele morreu. Coincidentemente, também foi o último texto que Sawaki Kodoroshi, um monge mais contemporâneo, que era chamado Homeless Sawaki, né? Aquele sem teto, sem casa, também foi os últimos ensinamentos que ele deu. E a minha superior, Aoyama Roshi, também escreveu um livro sobre esses 8 aspectos, né? Hachi Dai Ningaku. Hachi quer dizer 8. Dai Nin, uma grande pessoa. Gaku, que despertou. Um grande ser humano. Ou seja, um Buda é um ser desperto, né? A palavra Kaku ou Gaku significa aquele que despertou. Teve uma intuitiva reflexão, ou que manifesta a verdade. E muitos deles consideram que ele está se referindo a Shakyamuni Buda, né? E Gautama Buda praticou as 8 verdades de um grande ser humano antes de morrer. É o que ele ensinou, né? E que está no breve Parinirvana Sutra. Essa semana nós entramos em fevereiro, e a partir de fevereiro, todas as manhãs, uma vez por dia, vamos entoar o breve Parinirvana Sutra até o dia 15, que seria o dia em que Shakyamuni Buda teria adentrado Parinirvana. A gente não fala que um Buda morre, mas que ele entra Parinirvana. Foram seus últimos ensinamentos. E todos os meses de fevereiro eu comento com os praticantes dessa comunidade que, se você soubesse que estava com poucos minutos de vida e tivesse lucidez e pudesse falar com os seus parentes, filhos, amigos, discípulos, o que você falaria? Será que você teria tempo a perder de falar coisas desnecessárias? Ou você iria ao ponto essencial? Por isso, para nós, esse breve Parinirvana Sutra, ele faz parte dos Sutras da Sabedoria, num conjunto de Sutras da Sabedoria. Tem o Sutra do Diamante, o Sutra da Sabedoria Completa, o Sutra do Coração, o Shingyo, né? Todos fazem parte desses grandes Sutras da Sabedoria Perfeita, assim como o breve Parinirvana Sutra. O texto começa dizendo assim: Budas são grandes seres. Esses Dainin, né? Dainin-gaku. E o Dharma
é o que esses grandes seres despertos realizam e que são chamadas as 8 verdades dos grandes seres. E realizar, perceber, compreender esse Dharma é a causa de Nirvana, um estado sereno e pacífico. Isso é Nirvana, né? Não é morrer. Parinirvana é o grande Nirvana final, né? Mas Nirvana, ou Nirhan, é esse estado de paz e tranquilidade. Serenidade. Foi o último ensinamento do nosso mestre original, Shakyamuni Buda, na noite que ele adentrou Parinirvana, o grande Nirvana final. A morte, a extinção, né? Mas não a extinção para um Buda. Nós não estamos aqui praticando o que Buda praticava? Transmitindo os ensinamentos de Buda? Primeiro, poucos desejos. Em japonês é shōyoku. Buda disse: vocês praticantes devem saber que as pessoas de desejos abundantemente procuram ganho, e assim o seu sofrimento também é abundante. Pessoas de poucos desejos sendo livres de procurar e livres de desejos, são livres dessas aflições. Vocês deveriam praticar e aprender esse pouco desejo por si mesmo. Mais ainda, o pequeno desejo, o pouco desejo, pode fazer surgir todas as virtudes. Pessoas de pequeno desejo nunca pedem favor, nem se dobram a fim de obter as mentes dos outros. Mais ainda, estão livres e não são controladas pelos órgãos dos sentidos. Aqueles que praticam o pouco desejo, a mente é plena, sem preocupações e medos. Quando eles entram em contato com as coisas, estão completamente livres de dissatisfação. Aqueles que têm pequenos desejos, ou poucos desejos, ou pequeno desejo, obtêm nirvana. Isso é chamado pequeno desejo ou pouco desejo, não? Os desejos são dos olhos, dos ouvidos, do nariz, da língua e da pele. Também há desejos por riqueza, conduta sexual, alimentação, fama e conforto. Sempre Dogen Samaya e Shakyamuni Buda sempre nos admoesta sobre isso, né? Cuidado. Então, ter poucos desejos, estar livre, sem preocupações, sem medos. O segundo, são 8 aspectos, né? Esse é o primeiro. O segundo aspecto,
conhecer a satisfação. Em japonês é chi-soku. Chi é sabedoria e soku é suficiente. Buda disse: se vocês praticantes desejarem se libertar de todas as espécies de sofrimento, vocês deveriam refletir na sabedoria da satisfação. A prática de conhecer a satisfação é o lugar da abundância, da alegria e da paz. Aqueles que conhecem a satisfação, mesmo que estejam deitados no chão, estão completamente confortáveis e felizes. Aqueles que não conhecem a satisfação, mesmo vivendo num palácio celestial, ainda não estão bem. Aqueles que não conhecem a satisfação, mesmo que aparentemente sejam ricos, na verdade são pobres. As pessoas que conhecem a satisfação, mesmo que sejam pobres, são muito ricas. E aqueles que não conhecem a satisfação, são constantemente puxados pelos 5 desejos e são apiedados por aqueles que conhecem a satisfação. Isto é chamado conhecer a satisfação. Veja bem, esse é um ponto delicado também, né? Ele não está dizendo que vocês não tenham procura por uma boa casa, uma boa motocicleta, uma boa guitarra, um bom carro, um bom cavalo, enfim, que vocês tenham uma vida plena. Não é isto. Não é apenas dizer que quem não tem nada vale mais do que quem tem alguma coisa. A pessoa mais pobre de todas e a mais rica de todas. Não é bem isto, né? É um apego, gente. Ser satisfeito, encontrar plenitude na existência, prazer na existência, sair da nossa constante reclamar, resmungar, um querer insaciável, né? Por mais que tenha, está faltando. Não há pessoas assim, vocês não conhecem pessoas assim? Às vezes nós mesmos entrando em estados assim alterados de consciência, né? Quero mais atenção, preciso que a pessoa fale mais comigo, preciso de mais bens materiais, de mais bens emocionais. Tudo isso faz parte, né? Não é só riqueza no sentido de ouro e prata, né? Ontem eu estive na CIP, Congregação Israelita Paulista, onde fez-se a comemoração do Holocausto. Em anos anteriores eu já ouvi o Rabino Ruben falando, né? Pessoa estranha, comemorar o Holocausto, não. Comemorar, ter memória conjunta, jamais esquecer que o que foi o horror do extermínio de 6 milhões de judeus. Genocídio. Queria acabar com o povo. 6 milhões. Primeiro começaram afastando-os da vida social, política e cultural. Depois começou o extermínio, né? Como o senhor falou ontem, né? Como se fôssemos ratos, baratas, que precisam ser exterminadas. E havia os campos de concentração, onde trabalhavam e eram mortos também nas câmaras de gás, como Auschwitz, mas eram câmaras que o gás era muito rápido e as pessoas morriam com rapidez, mas nos campos de extermínio era um gás que deixava horas, muito tempo sofrendo. E o senhor, um dos senhores que estava lá, geralmente eles pedem ao final
que um sobrevivente fale, né? Eu fui lá acender uma vela, a vela da espiritualidade. Eu, o cardeal arcebispo de São Paulo, o Flávio da Fé Bahá'í, pessoas de vários rabinos que estavam lá, o Rabino Leone, que é meu amigo há muitos anos, e vários outros religiosos estavam juntos acendendo essa vela da espiritualidade, para que isso jamais se repita. E qualquer movimento que tenha essa tendência à discriminação, ao preconceito, à exclusão, a querer matar e exterminar os grupos de pessoas que sejam diferentes de si mesmo. Teve um senhor lá que falou até dos Yanomamis, que estão tão esqueléticos como estavam pessoas nos campos de concentração. Nossa, nós não podemos permitir isto. Não podemos nos calar frente a isto. Então, conhecer a satisfação não é dizer que está tudo bem do jeito que está. As crianças morrendo de malária, de fome, de pneumonia, sem alimentação, porque os rios estão contaminados, os peixes morreram. A gente dizer que está tudo bem, eu conheço o contentamento. Não é isso, gente. Como é que nós nos manifestamos no mundo para que episódios como esse nunca mais se repitam? E todos que falaram ontem à noite terminavam com a frase: Holocausto nunca mais. Extermínio de povos, de cultura, nunca mais. Então, conhecer a satisfação não é achar que sempre está tudo bem do jeito que está, mas como que você atua para que fique melhor para o maior número de seres. E como que você percebe quando os primeiros sintomas de extermínio, de discriminação preconceituosa, de abuso, e você se manifestar contra e não deixar que isso cresça. Tem uma árvorezinha na calçada aqui no templo, que uma erva daninha estava cobrindo-a completamente. E eu fui lá junto com outras pessoas para arrancar essa erva daninha antes que a árvore morresse, como morreu alguma aqui a poucos metros daqui na frente à casa do vizinho. Então, quando você vê que uma erva daninha se aproxima e é uma erva que vai destruir a árvore, antes que ela cresça muito, você começa a tirar. Porque essa da nossa frente, como eu fiquei muito tempo sem sair à rua, sem caminhar e sem poder cuidar dela, quando eu vi, ela já estava tomada. E a pessoa que foi me ajudar a tirar a erva daninha até quebrou alguns galhos dela. Que se fosse tirado antes não teria sido necessário. Né? Qual é a nossa ação correta no mundo? E não é só achar que está tudo bem como está. Então, cuidado. Conhecer a satisfação é você encontrar a plenitude na sua vida e ter ações adequadas. Não só palavras, mas atitudes e ações de transformação para o bem de todos os seres.